do diagnóstico e do enquadramento dos corpos d'água em classe dessa bacia. E além de socializar aquilo que foi produzido, a consulta é, sobretudo, um espaço de ouvir as pessoas. Nós escolhemos, para esse modelo de consulta, uma metodologia que se chama mapa falado, ou seja, as opiniões, as sugestões, o conhecimento de vocês, nós vamos já fazer georreferenciados, porque nós estamos lidando, né, com a bacia, e vocês conhecem muito melhor do que qualquer um, aquelas pessoas que vivem lá. Acho muito importante que nesse momento de diagnóstico, nós vamos validar, né, aquilo que nós chamamos o rio que temos, portanto, aquela que é a nossa realidade hoje, para que a partir dela nós possamos pensar no futuro, né, pensar prospectivamente, pensar no rio que podemos. Então, esta é a nossa proposta no dia de hoje. Aqui nós convidamos os representantes dos comitês de bacias e outros atores, né, que estão nesse campo do gerenciamento de recursos hídricos, usuários da sociedade civil, membros das prefeituras, e nessa perspectiva de ser muito bem participativa. Eu queria dizer que, então, nós temos aqui, né, a honra da presença da professora Ivonilde, que vem representando o comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Então, eu gostaria de passar a palavra para a professora Ivonilde Medeiros, para que ela faça a sua saudação inicial e que possamos, né, nos sentir todos acolhidos neste momento. Professora. Boa tarde, novamente, aqui no D. Minha saudação principal é a própria bacia do Rio São Francisco e as bacias dos rios afluentes, né? Eu acho que chegarmos aqui ao enquadramento de corpos d'água, né, a esse processo, é uma luta enorme do São Francisco, muito grande, né? Desde o primeiro plano, que foi um plano de bacia que veio de uma luta à vista da transposição, depois o segundo plano, que já foi um documento mais técnico, elaborado com a participação maior da bacia inteira, e ver os desdobramentos de um plano, né? Um plano da bacia, nessa segunda versão, ela coloca indicações bem claras, bem fortes, da necessidade de atualizar o enquadramento de corpos d'água. Esse é o instrumento dos 5 instrumentos da nossa legislação, esse é o instrumento mais complexo. Eu considero também ele, eu acredito que muitos de vocês também considerem ele o instrumento mais importante. Existe nele uma certa dificuldade até de entendimento, às vezes, né? Ele é um planejamento estratégico, leva esse nome de enquadramento. Eu uma vez já fui questionada por um colega da área de sociologia quanto esse nome enquadramento, para ele lembrava alguma coisa assim dos tempos militares, e ele ficou muito incomodado. Mas é o nome que a gente absorveu da política de meio ambiente e se adequa muito bem. Na verdade, o que a gente está fazendo é definindo classes que refletem usos, né? Quais são os usos possíveis, os usos que estão de acordo com o que nós desejamos, o que nós queremos como qualidade de vida, qualidade, mais do que qualidade de água, qualidade de vida dentro da bacia. A bacia do São Francisco, esse mundo de bacia, né? Esse bacia que pega todos esses estados, teria que começar pelas bacias de Minas Gerais. E eu estou na verdade, eu coordenei um grupo de trabalho dentro da Câmara Técnica de Planos, esse grupo de trabalho que ajudou na elaboração dos termos de referência e que deram os direcionamentos, as diretrizes desse enquadramento que estamos fazendo aqui. Contamos desde o início com a presença muito forte do IGAN, de técnicos do IGAN, a Agência Peixe Vivo também nos ajudou muito fortemente. Quando eu digo a gente, o Comitê do São Francisco, a participação houve também dos representantes das 3 bacias que formam esse grupo que hoje nós estamos finalizando a primeira etapa do enquadramento de corpos d'água. Esse trabalho ainda vai se alongar, eu não sei por quantos anos, viu, Léo? Se prepara aí para você, velhinho ainda, ainda está fazendo aí, e os outros e a equipe toda, eu espero que a gente continue com a mesma eficiência, a mesma qualidade e o mesmo ambiente amistoso que a gente está conseguindo fazer isso aí, né? Nós estamos numa bacia
e estamos tratando da bacia do São Francisco como uma bacia, não é essa parte da bacia. Nós estamos começando por aqui, porque aqui estão as nascentes. Mas a gente vai chegar até lá, a Foz. Eu estou mais acostumada a trabalhar com a Foz, né? Com a qualidade de água da Foz, com a qualidade ambiental da Foz, mas eu estou gostando demais de estar participando, e eu pretendo participar de todos, porque eu pretendo continuar na Câmara Técnica, embora eu esteja me afastando como membro titular, mas eu gostaria de continuar vendo ainda por muito tempo, e quem sabe o sonho de ver até chegar a Foz, o enquadramento da bacia toda. Aí nós vamos ter o nosso sonho realizado. Aí, de fato, nós vamos ter o rio que nós queremos, o que podemos. Ainda assim será o que podemos, né? Porque nem tudo nós vamos poder. Tudo que querer a gente até pode querer, né? A gente pode querer tudo, mas a gente só vai poder. E quando chegarmos até lá, aí sim a gente vai ter o rio que nós podemos, com tudo bem definido, e mais ainda, né? Com a efetivação com a implementação do plano de efetivação. Não é um enquadramento que muitas vezes a pessoa fala assim, o rio foi enquadrado? Foi enquadrado em classe 2. Eu acho isso quase uma heresia quando eu ouço uma pessoa dizer que o rio foi enquadrado em classe 2, embora nem ele saiba, ninguém nunca passou, ninguém nunca nem viu o rio, mas o CONAMA diz que uma vez, CONAMA 357, uma vez o rio existente, ele está no mínimo em classe 2. Isso não é uma verdade absoluta, né? Nós sabemos muito disso, que muitos rios estão com qualidade muito ruins, está lá estabelecido. É uma estratégia, vamos respeitar essa estratégia de qualidade de água, mas o que nós queremos, de fato, é um rio limpo, é um rio saudável, é um rio que possa ser utilizado para o desenvolvimento regional da bacia, um rio que seja a qualidade de vida das pessoas e que a gente possa de fato, viver o nosso território, a nossa região com qualidade de vida e de forma harmoniosa. Eu acho que é isso que todos nós queremos e estamos começando. Eu acho que é muito, cada um de nós aqui, presente nessa audiência, temos uma responsabilidade muito grande nesse momento, assim, histórico da bacia. Nesse momento, nós estamos começando a trabalhar no enquadramento de corpos d'água da bacia do São Francisco. Estamos no trecho mineiro, mas vamos fazer toda a bacia, não vamos fechar toda a bacia. E esse é o rio que nós queremos. Muito obrigada, eu peço desculpa, que eu vou ter que sair. Anivaldo estava me esperando lá para a gente dar continuidade. Eram as palavras que certamente Anivaldo estaria aqui para desejar um excelente trabalho a todos vocês, e vou levar para lá também o que eu vivi nesses dias aqui, né? E levar inclusive as preocupações da participação, né? Nós precisamos, de fato, ter uma participação, mas eu acredito que vamos conseguir, tá? Nós vamos trabalhar para isso e vamos conseguir. Muito obrigada. Obrigada, professora Ivanilde. A gente que agradece muito as suas palavras, né, que nos convida a continuarmos caminhando juntos e juntas, quem sabe rumo ao rio que sonhamos. Né? Ao rio que sonhamos. Perfeito. Enfim, mas muitíssimo obrigada. Boa reunião lá. Leva o nosso abraço para eles lá. Um beijo para todos vocês. Levo lá o abraço. Nós vamos convidar agora para nos também trazer a sua saudação inicial, o presidente do Comitê da Bacia do Entorno da Represa de Três Marias, o Roberto Carlos Rodrigues da Silva. Roberto, muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. Por favor, fique à vontade. Obrigado, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa consulta pública, né, da Bacia do Entorno da Represa de Três Marias, o nosso SF4. Falar depois da professora Ivanilde é complicado, né? Mas eu só quero desejar a todos boas-vindas, que nós possamos trabalhar, discutir o trabalho que já foi feito até o momento, a gente entender, né, e aprovar esse trabalho e dar continuidade. E o sonho é esse, que estenda-se toda a bacia. Eu também, hoje é a última reunião plenária de São Francisco, eu também estou deixando a cadeira de titular, mas quero continuar na Câmara Técnica, né, já estamos trabalhando para isso. E com certeza a gente tem muito trabalho pela frente e é necessário contar com todos vocês e espero que a gente possa continuar. Eu entrei atrasado porque eu entrei no outro link que eu tinha recebido,
e estava vendo vocês falarem da questão de participação. Realmente é complicado, né? A nossa sociedade não está preparada para participar, né? Politicamente falando. Mas a gente que quer ver as coisas acontecer, quer ver o Rio que sonhamos, né, funcionando, a gente precisa estar aqui junto com vocês, e eu quero muito que a gente chegue no final do dia com a validação desse trabalho que foi feito até agora, para dar continuidade aos próximos passos do trabalho. Muito obrigado e bom trabalho a todos nós. Nós que agradecemos, presidente, fique à vontade também, nós sabemos que o seu trabalho é importante nos dois lugares, mas foi muito bom tê-lo aqui. Passamos imediatamente a palavra para o representante do IGAM, o Tiago Figueiredo Santana. Tiago, bem-vindo, boa tarde para você, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos, gente, importante estar aqui para a gente poder validar uma etapa talvez do instrumento mais precioso e com certeza o menos aplicado da política de recursos hídricos, né, o enquadramento de corpos d'água, e principalmente no momento em que a sociedade possa apresentar a sua percepção local, né? É isso que nos preocupou na nossa resenha pré-abertura, a pouca participação da sociedade nesse momento, né? Porque o enquadramento ele não é um instrumento de curto prazo, ele é um instrumento de longo prazo de efetivação e manutenção daquelas condições de anseio da sociedade, né? O Rio que queremos, né? Eu gostaria que vocês assim, pudessem focar nessa reunião de hoje, com esmero, grande trabalho, mas pensar também em conjunto conosco do IGAM, e aí eu coloco a diretoria, a gerência de apoio aos comitês de bacia, eu creio que também a PeixeVivo, de alguma forma para a gente mobilizar mais pessoas para estarem aqui. Eu estou muito preocupado, eu estou em paralelo com o WhatsApp aqui do lado, com a Lourdes, já tentando conversar, de alguma forma a gente trazer mais pessoas para os próximos eventos. É essencial que a validação, não desmerecendo qualquer voto e contribuição que os senhores vão dar aqui, mas maior participação. É um instrumento que a coletividade tem que estar dentro, compondo e trazendo a sua percepção para que depois, no momento da efetivação, ela possa contribuir para o sucesso desse processo. Tá joia, gente? Obrigado a todos. Boa reunião de trabalho para nós. Muito obrigada, Tiago. Quero agora convidar a coordenadora técnica da agência PeixeVivo, a Jaqueline Fonseca, para fazer uso da palavra e fazer a sua saudação inicial. Jaqueline. Obrigada, Maria Luísa. Boa tarde a todos, né? Como foi falado, eu sou Jaqueline, sou coordenadora técnica da agência PeixeVivo e também gestora desse contrato que está sendo executado pela Engecorps, né? Que foi a empresa aí vencedora da licitação para a elaboração da proposta de enquadramento para as 3 bacias, né, do Pará, Paraopeba e em torno da represa de Três Marias. Nós estamos aqui agora, né, nesse último encontro dessa primeira rodada de consultas públicas, né, referente à etapa de diagnóstico. Como foi falado pela professora Ivonilde, né, é uma tendência aí do comitê, seguindo aquilo que foi recomendado no plano de recursos hídricos do Comitê da Bacia do São Francisco, de investir mais esforços, né, e recursos também para a melhoria aí dos instrumentos de gestão de recursos hídricos, sobretudo do enquadramento. Então, esse contrato, ele é inovador também, porque é um dos únicos contratos que ele trata especificamente do enquadramento em si, né? Não, que muitas vezes ele aparece em conjunto com a elaboração do plano de recursos hídricos, assim como nós também estamos com outro contrato, né, pela PeixeVivo, que é para a elaboração do plano de recursos hídricos e do enquadramento do SF1, dos afluentes do Alto São Francisco, mas esse contrato específico é para tratar especificamente do enquadramento. Então, ele tem um olhar, um foco ainda maior, né, nos permite aí aprofundar, né, debater mais as minúcias específicas, afetas ao tema do enquadramento. E além disso também uma outra questão que nós não temos destacado, mas que vale a pena comentar, além de vai ser proposto, né, o enquadramento das águas superficiais, esse projeto ele também prevê o planejamento
para que futuramente seja possível trabalhar no enquadramento de águas subterrâneas, né? A gente, por enquanto, ainda não tem subsídios, não temos dados suficientes, né, para que seja trabalhado o monitoramento de águas subterrâneas, mas esse projeto também vai apontar caminhos aí de incremento da rede de monitoramento e outros passos necessários para que num futuro que a gente espere não seja muito distante, a gente possa tratar também do tema de águas, de enquadramento de águas subterrâneas. Bom, como foi falado pelo Tiago, né, assim, a gente realmente gostaria de estarmos com essa sala virtual aqui ainda mais cheia, mas desde já a gente agradece muito a presença de todos que estão aqui conosco hoje. Espero que vocês participem bastante, contribuam com a visão da bacia, né? Hoje é a etapa de diagnóstico, ainda estamos no início dos trabalhos, ainda temos tempo para mobilizar ainda mais a população da bacia, para que ela se intere desse trabalho que está acontecendo e que é de extrema relevância aí para vocês, e inclusive afeta, né, até a própria ocupação, os usos aí relacionados aos recursos hídricos, e é preciso que as pessoas tenham consciência da importância desse trabalho e o quanto que isso vai afetar as atividades econômicas e tudo mais aí da bacia. Então, desde já, nós agradecemos a todos que estão presentes aqui conosco hoje e também pedimos a colaboração para nos ajudar a difundir esse trabalho que está acontecendo, para que nos próximos eventos a gente, né, tenha mais pessoas aí representando a bacia e colocando a opinião, sugestões, dúvidas, críticas, para que, de fato, a gente tenha sucesso lá no final dos trabalhos. Bom, é isso. Novamente agradeço e vamos lá agora para as apresentações da parte do conteúdo do diagnóstico. Obrigada. Muito obrigada, Jaqueline. Eu esqueci de avisar, esta consulta está sendo gravada porque nós não queremos perder nada, né? Todas as contribuições são muito importantes, mesmo que façamos anotações enquanto se fala. O mais importante, caso, né, nós tenhamos que recorrermos à gravação, por isso que ela é tão importante para nós. Também eu preciso avisar que vocês repararam que o nosso chat não está ativado. Nós tivemos um problema com o chamamento pelo link, por este link. Mas depois nós vamos disponibilizar, logo após a exposição do Leonardo, nós vamos disponibilizar aqui um e-mail, e ele vai estar, nós vamos estar acessando esse e-mail imediatamente, no momento em que vocês escreverem para ele, ou seja, né, em tempo real, e também ele vai servir para contribuições que sejam mais longas depois, ou algum tipo de indicação bibliográfica, qualquer orientação, nós vamos acolher através desse e-mail, que é da Flora, e logo, logo a gente vai colocar aqui. Bom, eu não me apresentei, meu nome, eu sou Maria Luísa Risotti, eu sou assistente social de formação, e atuo na IGECOPS, nesta assessoria para metodologias participativas das oficinas, né, e das consultas públicas e das audiências. Junto comigo está aqui o Leonardo Mitre, que vai fazer a fala, e já eu apresento direitinho o Leonardo. Também a Laís e a Flora, né, que são duas profissionais jovens, mas muito competentes, que ajudaram nesse estudo que vai ser apresentado. Também. Menos. Tá certo, desculpa. Mas elas são... Não, a gente se admira, né, do vigor dessa juventude maravilhosa que está chegando, né, cada vez mais. Enfim, mas é muito bom, nós estamos aqui, a IGECOPS é uma empresa que está instalada em São Paulo, que tem muitos anos no mercado e que foi contratada por licitação pública para fazer esse estudo. E uma das coisas que a gente prima e que tem muita consonância com esse projeto é isso mesmo que vocês todos falaram, né, que seja uma construção coletiva e participativa. Então, nós estamos assim, convergindo nessa preocupação de maior participação. Bom, né, então, vou passar imediatamente a palavra para o Leonardo. O Leonardo é engenheiro,
né, civil, mestre e doutor em recursos hídricos, com uma experiência importante de mais de 20 anos na área da hidrologia, de gerenciamento de recursos hídricos. Já trabalhou em órgãos públicos, como a ANA, e mesmo no IGAM, enfim, e faz, né, diversas consultorias, e nesta em especial, atuando como membro da equipe da EGECORPS. Leonardo, o jovem Leonardo, por favor, fique à vontade, né? A palavra é toda sua. Só para lembrar que depois da exposição do Leonardo, então, nós vamos abrir a palavra para a contribuição de todo mundo. Obrigada, Leonardo. Bom, boa tarde. Obrigado, Maria Luísa. Eu não podia perder a brincadeira, né? Diz que a gente perde o amigo, mas não perde a brincadeira, né? Então, boa tarde a todos, né? Aí, obrigado aí pelos comentários aí de todos antes. Realmente, essa questão da participação, né? Eu acho que até antes de expor é algo que a gente tem que trabalhar mais forte, né? Realmente para ver se a gente consegue maior participação, mas desde já eu já parabenizo e é fundamental os presentes, né? A participação de vocês que já estão por aí, né? Então é fundamental para a gente, né? Eu já vou compartilhar então a tela, então fazer uma apresentação. Deixa eu ver. Já está, né? Acredito. Sim, Leonardo. Oi? Já está ok. Beleza, obrigado. Então, a ideia então é fazer uma apresentação do que foi o trabalho, o que é o trabalho nesse momento, né, o desenvolvido até esse momento, né, que é a consulta pública aí do diagnóstico, né, e passando então para a discussão aí do trabalho. Então, lembrando, eu acho que um primeiro ponto, isso já foi comentado no início, né, mas só para relembrar, então, a área de abrangência dos estudos, né, e essa área, então, a gente tem desde o SF2 e 3, né, como a que nós estamos aqui, então, Paraopeba e Pará, né, como aqui o entorno de Três Marias, que é a região que a gente está trabalhando nesse momento, né, então, de discussão desse momento, né? E o trabalho, então, né? Então, só para mostrar bem no início, então, a estrutura do estudo, né? Então, ele tem um estudo que começa por um diagnóstico, né? Uma área técnica aí dentro do escopo técnico, né? O diagnóstico, passando pelo prognóstico, né? Que é a próxima etapa em que a gente vai desenvolver cenários, né? Então, de cenários possíveis de ocorrer dentro na bacia, né? Na região hidrográfica aí no nosso caso, né? E depois a gente segue por dois caminhos, né? Um caminho mais voltado para as águas subterrâneas, em que não vai ser o enquadramento, né? Vai ser, na verdade, um planejamento para que seja construído o enquadramento em momento posterior, né? E um caminho para o lado das águas superficiais, em que aí sim a gente vai até o enquadramento propriamente dito, né? Então, que a gente chega no relatório final de enquadramento, né? Mas aí a gente passa pela proposição de metas e pelo programa de efetivação, né? Então, passa pelas outras etapas seguintes aí do processo de enquadramento, né? E que tem como objetivos, né? É importante a gente pensar nesse contexto aí de objetivos, né? O de assegurar a qualidade da água compatível com os usos, né? Que foi o que já foi comentado, inclusive, antes aí, né? Ou seja, os usos mais exigentes, né? Então, a gente tem que pensar em cada trecho de curso d'água, né? Quais são os usos mais exigentes, né? E com isso, aqueles que a gente efetivamente tem a qualidade que a gente precisa para atender esses usos, né? E, consequentemente, diminuir os custos de combate à poluição, né? Então, seja, a partir do momento em que a gente tem definidos os usos mais exigentes para cada corpo hídrico, a gente tem um processo de planejamento construído em que a gente vai focar as ações de melhoria de qualidade das águas naqueles cursos d'água em que há necessidade, né, para atender aos usos, né? Então, esse é o ponto. E aí, com relação aos usos, é importante a gente pensar, né, que a gente tem uma série de finalidades,
possíveis de uso da água, né? E cada finalidade exige uma qualidade diferente, né? Então a gente tem desde finalidades aí para o consumo humano, né? Então em que a gente precisa água para o nosso dia a dia, né? Para as nossas atividades do dia a dia, né? Até atividades em que a gente usa para lazer e turismo, para conservação, né? Que são atividades aí, no caso da conservação, né? Uma atividade que precisa de uma qualidade boa da água, né? Atividades como a pesca, né? Então que também precisa, né, de uma boa qualidade, até o outro extremo, né, que são cursos d'água que a gente precisa para o lançamento de efluentes, né? Então é natural que que esse lançamento tenha que ser com tratamento, né, com o devido tratamento, né, mas a gente sabe que a gente gera efluentes, né, as nossas cidades geram efluentes, né, e com isso a gente precisa também de cursos d'água em que a gente possa pensar no direcionamento e na disposição desses efluentes, né, e outras finalidades, né, como consumo industrial, dessedentação animal, né, e por aí vai, né. Então, cada finalidade tem uma demanda por qualidade, mesmo a irrigação, né, ela tem uma qualidade diferente de água necessária para uma irrigação de hortaliças em relação a uma irrigação, por exemplo, de frutíferas que crescem em árvores, né? Então, ou seja, você tem uma condição diferente de qualidade necessária da água, né? Então, para cada situação, né, a gente demanda uma qualidade. E para isso, né, dentro dessa análise na bacia, a gente tem os 3 momentos aí do processo de enquadramento, né? Como a gente diz, né? Hoje a gente está caracterizando a situação de usos da água hoje, né? A gente tem a situação futura, né, de usos da água, né? O que que a gente quer, né? E em termos aí de sistema de gestão de qualidade das águas, né? Em termos de usos que a gente quer para o curso d'água, né? Então pensando na gente querer nadar, na gente querer peixes, né? Pegar os peixes aí de boa em rios de boa qualidade, né? Então, o que a gente quer é uma boa condição, né? Mas a gente tem que sempre pensar o que que a gente pode fazer, né? Então, que são aí os rios que podemos, né? Então, ou seja, não só em termos de recursos, né? Em termos de ações de recursos que a gente tem disponíveis para financiar ações nas bacias, como também em termos de ações de gestão, né? Então, o que que a gente tem gás ou o que que a gente tem estrutura para desenvolver, né? Então, para desenvolver, para executar na bacia, né? Isso é o que a gente pode fazer na bacia, né? Não adianta a gente querer uma bacia com todos os rios de extrema qualidade se a gente não tiver estrutura para isso. Se a gente tiver estrutura e recursos, ótimo. Se a gente não tiver, então a gente tem um enquadramento em que deve ser focado no que a gente tem, a gente pode executar, né? Então, isso é fundamental nesse processo, né? Então, aí a gente entra no objetivo, né, da consulta que a gente tem hoje, né, que é discutir e validar a condição atual, né, em termos de usos, né, sempre colocando a questão dos usos, e em termos de qualidade das águas, né? São os 2 pontos aí que a gente tem tratando, né? E aí, como base para essa discussão, a gente tem um diagnóstico que a gente já desenvolveu, né, com base em uma série de dados secundários que a gente avaliou, né, uma série de informações, né, e dentro desse diagnóstico, né, então a gente iniciou por uma caracterização da bacia, né, avaliação aí de disponibilidade hídrica superficial, de usos e interferências na bacia, águas subterrâneas, né, identificação e localização de cargas, análise da condição de qualidade, do arcabouço legal, né, de políticos e planos e programas aí existentes aí em aplicação na bacia, né, e considerações finais e referências, né? Então essa é a estrutura do diagnóstico, né? E aqui é um documento aí em torno de umas 300 páginas, né? Então aqui a gente tenta extrair alguns dos principais aspectos aí
estudo desenvolvido para mostrar para vocês aí o que de mais importante aí dentro da caracterização da bacia, né? Então, dos aspectos aí diagnósticos da bacia, né? Então, dentro desse processo de caracterização, a gente começa aí pela caracterização dos municípios, né? Então, a gente tem que fazem parte, né? A gente tem então um total de 23 municípios, a maior parte totalmente inserida dentro da bacia, né? Então, municípios aí como Biquinhas, Morada Nova de Minas, Paineiras, né, Tiros, então são municípios que estão integralmente dentro da bacia, né? Alguns eles estão parcialmente inseridos e com sede dentro da bacia, né? São 5 municípios, né? Então, em que a gente tem parte deles na bacia, o caso aí, por exemplo, de Três Marias, né? Então é um deles, né? São Gonçalo do Abaeté, né? É outro, né? Felizlândia, Pompéu, né? São municípios aí que fazem parte da bacia, mas não integralmente, né? E 8 municípios têm parte na bacia, mas sede fora, né? O caso aí de Patos de Minas, né? Que tem até uma parcela, Lagoa Formosa, né? Carmo do Paranaíba e por aí vai, né? Então, tem uma série de municípios aí que não estão 100% dentro da bacia, né? E aí a gente dividiu a bacia hidrográfica em subbacias, né? De acordo com as mesmas subbacias, ou a mesma estrutura de subbacias já considerada no plano de bacia, né? Então, a gente tem uma estrutura já do próprio plano de bacia de vocês, né, em subbacia, né? Então a gente considerou essa mesma análise aí, todas as informações são prestadas para cada uma delas, né? Então isso dentro do processo que a gente analisou, né? E aí a gente começa com a caracterização também em termos de clima, né? A gente tem 3 tipos de clima na bacia, né, que vai desde um tropical, né, semiúmido, né, até o subtropical e temperado, né, são 3 tipos de clima distintos, mas os 3 com características semelhantes no sentido de ser um inverno seco, né, que é o momento que a gente tem, tem passado, né, está passando, né, esse período bem seco agora, né, e um verão bastante úmido, né, então, ou seja, o período chuvoso ocorre no período de verão, né, então essa é uma característica semelhante aí dos 3, a diferença são temperaturas ao longo desses meses que tem alguma variação aí das 3 tipologias de clima, né? Então, para avaliar ainda o clima da região, né, a gente avaliou uma série de estações climatológicas que têm informações tanto dentro da bacia como no entorno imediato, né? E com base nessas informações, a gente avaliou então a questão da temperatura do ar, né, que bate muito com a questão da estação, né? Então, a estação de inverno, né? O período de inverno, né? E de período aí de junho, julho, né? São os meses com menor temperatura, né? Assim como o inverso ocorre, né? Da gente ter aí meses de outubro, novembro, dezembro e até fevereiro e março aí com as temperaturas mais altas, né? Então, por outro lado, a gente tem aí a questão da insolação, né, e do momento de evaporação, né? Então, se a gente tem um período chuvoso que é maior, né, é maior no período de dezembro de novembro, dezembro a março, abril, né? Então, naturalmente, esse período é o de menor insolação, né? Que é o período em que a gente tem mais nuvens, né? Então, naturalmente, o efeito da insolação ele é maior no período de estiagem, né? No período seco, né? Que mesmo tendo temperatura mais baixa, tem o sol mais forte, né? Mas não é que é mais forte, mas ele mais direto, né, na superfície, né? Então, sem a presença aí de nuvens para reduzir o nível de insolação, né? Então, a gente tem também, ao mesmo tempo, aí o monitoramento climático aí de evaporação, né? Que ela também tem seus valores mais altos nos períodos de maior insolação, né? Insolação casada com maior temperatura,
né? Então, por isso, esses meses que nós estamos passando, né, agosto, setembro agora e o próximo, são os de maior nível aí de evaporação, né? Em termos de de precipitação, né, a gente tem diferença aí ao longo da bacia, né, o que é natural pelo porte da bacia, né? A gente tem uma região com maiores índices de precipitação aí, superiores aí a 1.250 milímetros ano, né, e vai reduzindo aí a redução do nível de precipitação, né, do total anual precipitado, né, no sentido aí de sudoeste, nordeste, né? Então, com os menores índices aí a leste da bacia, né? Com valores aí abaixo aí de 1.100 milímetros ano, né? Então, já tem essas questões. E aí, tratando especificamente dos meses mais secos e mais chuvosos, né? A característica da bacia é semelhante, né? A gente tem no período chuvoso, né? Então, essa região mais a oeste da bacia, com os maiores índices de chuva, né, com índices aí acima de 200 milímetros por mês, né, passando aí para os valores a leste, né, aí baixando um pouco, né, o mesmo ocorre no período seco, só que no período seco, nos 3 meses aí mais secos de junho e agosto, nós estamos tratando aí de meses abaixo de 10 milímetros, né, de precipitação média anual, né? Com isso, né, com essa variação importante aí dos índices de chuva e períodos secos, a gente tem uma tendência na região de maiores índices de vulnerabilidade, né, de vulnerabilidade climática, né, para toda a bacia. Boa parte aí está enquadrada aí no moderada para alta e muito alta e até extrema, né, em alguns casos, né, a questão da vulnerabilidade climática. Por outro lado, de forma inversa, né, a vulnerabilidade a inundações, né, aqui aí já tem a questão do lago aí no meio da bacia, mas tem alguns afluentes aí que têm uma característica aí de ter o maior risco de inundações, né, aqui na região do Alto Abaeté, né, então é uma das regiões, o Alto Indaiá, né, também é uma das regiões, e aqui na região mais do médio aqui também, né, e além de Felizlândia, ali são as regiões que têm maiores índices de vulnerabilidade à inundação, né. A gente avaliou também os aspectos de geologia, né, então cada estrutura geológica, né, da região, a mesma coisa para geomorfologia, aí não vou ficar entrando em detalhe, né, de cada um desses itens, mas foram avaliados, né, são importantes no processo aí de caracterização, principalmente para dar suporte aí à qualidade das águas, né? A pedologia, né, os solos, né, os tipos de solo da região também são importantes aí para o processo de modelagem de qualidade das águas, né? Então, importante considerar, assim como os remanescentes de cobertura vegetal, né? Então, uso e ocupação do solo é fundamental a gente ter essa informação para o processo de modelagem aí de qualidade, né? Então, entra essa informação típica do processo aí de modelagem, né? E a gente tem dentro disso, né, algumas classes de vegetação, né? A bacia tem ainda em torno de 36% aí dentro como áreas aí de cerrado e mata atlântica, né? Como ainda cobertura vegetal preservada, né? Um bom percentual, né? E em termos de unidades de conservação, né? A gente avaliou também, são informações importantes no processo de modelagem da qualidade, né? No processo de definição do enquadramento, já que dentro dessas unidades de conservação de proteção integral é importante, é definido por legislação que a gente tem que considerar a classe especial, né? A classe do curso d'água. Patrimônio espeleológico também é importante considerar para esse período, né, de modelagem aí, ou de definição do enquadramento, né? Então, é uma base de dados importante para isso, né? Aí a gente entra na socioeconomia, em que a gente avalia alguns índices,
né? Um deles é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, né? E a gente tem uma boa disparidade na bacia, né? Mas principalmente aí valores aí próximos de 0,7, né? Que são bons índices de desenvolvimento humano, mas que podem ser aperfeiçoados aí, né? A gente tem um extremo aqui no caso de Três Marias, né? Que tem o 0,75, né? E por outro lado a gente tem alguns índices bem mais baixos aí no nível aí de Felizlândia em 64, 0,64, né? E outros aí nessa mesma faixa aí de 0,60 e alguma coisa, né? Então, que são importantes aí para ser tratado o desenvolvimento dos municípios, né? A gente avaliou também as políticas, planos e conselhos aí relacionados ao saneamento, né? Isso para cada um dos municípios, né? Então, todos os municípios aí que fazem parte da bacia, a gente avaliou aí as informações de existência de planos, né, de saneamento, né, e o que eles abrangem, né, se abrangem água, esgoto, resíduos, né, quais seriam os aspectos abrangidos por esses planos. A gente avaliou a característica dos municípios em termos de população, né, e aqui tem municípios desde os que têm sede na bacia até aqueles que não têm sede na bacia, como é o caso de Patos de Minas, né, é o principal em termos de população, né, mas sua sede urbana está fora da bacia, né, então a gente tem aí, mas é uma bacia com uma característica de municípios de menor porte, né? Então, tem alguns municípios aí da ordem de 30 mil habitantes, são os maiores aí com sede na bacia, né? E a maior parte são municípios bem de pequeno porte aí, de 2 mil, 3 mil, 4 mil habitantes, né? Então, esse é o caso da maior parte dos municípios. Em termos de densidade demográfica, né? Então, a gente tem os municípios aí de Patos, né, e São Gotardo, né, são os municípios que têm maior índice aí de densidade demográfica, né, que é a relação entre a população por área do município, né, e por outro lado, a gente seguindo a análise, né, a gente avaliou também as taxas de urbanização dos municípios, mostrando aí que boa parte encontra-se acima de 0,8, né, mas a gente tem alguns municípios ainda com uma condição bastante rural ainda, né, com percentuais importantes aí, como é o caso de São Gonçalo do Abaeté, Santa Rosa, né, e Serra da Saudade, né, que tem mais do que 30% da população aí morando em áreas rurais, né? Então, é uma condição importante aí para analisar também, né? Dentro do uso e ocupação do solo, né? Nesse contexto, a gente também avaliou quais as classes aí de uso e ocupação do solo que a bacia tem, né? É relevante aí ressaltar para a questão da pastagem, né? Com mais de 50% estimada aí para pastagens, né? Mais da metade aí da área da bacia, né, tá para pastagens, né? Isso é fundamental dentro do processo de modelagem de qualidade, né? Então, a gente avaliou isso, dá suporte inclusive ao próprio processo de cenarização, né? Aí nós avaliamos as classes de uso do solo hoje e a variação ao longo dos próximos anos. Aliás, a gente avaliou de 2000 a 2019, mas isso dá suporte à avaliação do que pode acontecer nos próximos anos, né? Então, se a gente teve uma série de áreas como pastagens que modificaram aí desde para floresta, né, como áreas que foram migradas aí para lavouras, né? Então, seja de soja, seja outras lavouras perenes, cana-de-açúcar, né? Então, a gente teve esse tipo de análise, assim como florestas savânicas aí, florestas florestais, formações florestais, né, que passam para outros também, né? Então, a gente tem aí para cada uma mapeada aí o que foi a alteração ao longo desses últimos 20 anos. Né? E a gente entra na disponibilidade hídrica, né? A gente, para isso, avaliou as estruturas aí de monitoramento que existem na bacia, né? O monitoramento fluviométrico, né? As estações
fluviométricas, todos na bacia. A gente avaliou como a situação do que está ou que não está em operação, né, o período histórico de dados, né, então desde algumas estações aí, desde a década de 30, né, de 1930, 1939, né, algumas estações, né, com bastante informação, né, e outras que até podem ter começado em 1939, mas também interromperam o seu monitoramento, né? Então, por uma série de motivos aí à época, né? Então, e aí tratando das informações das estações que a gente tem informações e encontram-se em operação, né, até hoje, a gente avaliou então a condição de disponibilidade hídrica, né, de vazões de referência, né, a média, né, a vazão média do curso d'água, né, e as vazões mínimas, né? Então, seja a mínima Q710, que é a vazão de referência que o IGAN adota como critério de outorga, seja a vazão Q95, que é uma vazão adotada aí pelo setor elétrico, né, pelas análises aí do setor elétrico, essa aqui é 95, assim como a própria ANA, Agência Nacional de Águas, considera a vazão Q95 também como referência, né? E aí a gente pegou também informações do plano diretor, né, de recursos hídricos de 2015, né? E essas informações também foram incorporadas a efeito de comparação aí da condição de hoje, né? Então, como a tendência aí de leve redução aí das vazões de referência em função aí da escassez hídrica que a gente teve nos últimos anos, né, de 2014 a 2018 principalmente, e cujos dados não estavam tratados ainda na análise do plano em 2015, né, até porque são dados posteriores àquela época, né. Então, a gente avaliou também os usos, né, e os usos da água, né, seja os usos da água por meio de outorgas superficiais, né, toda a base de dados aí de outorgas de águas superficiais. Nesse caso, as outorgas da ANA, né, a gente tem outro slide mostrando as outorgas do IGAN, né, a gente tem as outorgas da ANA. Se a gente está pensando em reservatório, né, a gente tem uma série de usos aí nos próprios reservatórios, no próprio reservatório, né, de Três Marias, né, que são outorgadas pela ANA, como outorgas emitidas pelo IGAN, né? Então, tem algumas autorizações, né, do IGAN que são em cada parcela da bacia aí, né? A gente locou, tá tudo espacializado, né? Então, também fizemos análise aqui de águas subterrâneas, né, das outorgas de águas subterrâneas, né? Então, se a gente tem de águas superficiais, né, vamos voltar ali. Se a gente tem em torno de 16 metros cúbicos por segundo de média, né, de água de outorgas de águas da ANA, né? A gente tem de máxima, nesse caso já é máxima, né, a vazão de 5,6 metros cúbicos por segundo para as outorgas de águas superficiais, né, aí emitidas pelo IGAN, né, como série de finalidades, e como vocês podem ver, estão tudo distribuído, né, por cada uma das subbacias, né? Então, a gente avaliou também, na mesma forma, as outorgas de águas subterrâneas, né, emitidas pelo IGAN, nesse caso, um total aí em torno de 2.400 metros cúbicos por hora, né, era o que tinha em vigência dentro da análise que a gente fez da base de dados, né, e a localização bem espacializada aí ao longo da bacia. Os usos insignificantes, né, então, que também são fundamentais de ser considerados, né, nesse caso, eles estão para toda a bacia, né, então, são apresentados aí, assim como os valores de vazões calculados aí para cada um deles, né. É importante a gente notar que dos próprios usos insignificantes, né, a maior parte deles, né, já está na bacia do rio Abaeté, né, então, que é essa porção aí que, até em termos de área, é uma área bem importante, né, então, um montante de superfície também, né, então não à toa aí é o maior montante aí de captações
superficiais. Avaliando também os usos insignificantes de águas subterrâneas, né? A gente tem também a subbacia do rio Apaité como principal demanda de águas subterrâneas, né? Um bom percentual, em mais da metade nesse caso, né? Tem as informações aí de demanda, o volume, né? Ou as vazões captadas, né? Mais da metade estão dentro da subbacia do rio Abaeté. E a gente adotou uma metodologia em que para a gente avaliar quais são os usos preponderantes mais restritivos, né? Considerando que o banco de dados, a base de dados, tem uma série de usos que são acima, tem várias finalidades, né? A metodologia que a gente propôs e adotou, né, foi uma metodologia por meio da consideração se um uso tem 2, 3, 4 usos, foi a consideração da principal finalidade em termos de demanda de qualidade da água. Então, se você tem uma finalidade de uso que é o consumo humano e no mesmo ponto uma finalidade que vai ser um consumo industrial, né? Então a gente tem uma necessidade de melhor qualidade normalmente para aquele consumo humano, né? Então essa é a informação aí que a gente adotou, né, dentro desses dois mapas, né, para a gente caracterizar a bacia, né, mostrando aí que a gente tem aí parte importante aí da bacia, em que a principal finalidade, né, é o uso aí para agricultura irrigada, né, e outras áreas da bacia que têm outras características de uso, né, como a dessedentação animal, mantendo a própria irrigação, né, então o mesmo vale aí para essa outra análise, que a gente considerou todas as finalidades mais restritivas, né, em que a gente tem essa parcela importante da bacia caracterizada como uso principal para agricultura irrigada, né, e outras subbacias aí de acordo com as análises, né, algumas voltadas para agricultura e dessedentação animal, consumo humano e a dessedentação animal propriamente dita, né? Então, aí a gente segue para a análise de águas subterrâneas, né, que foram desenvolvidos também alguns estudos, né, começando pela análise dos sistemas aquíferos, né, e do mapa potenciométrico da bacia, né, que são a direção de fluxo, né? Então a gente segue a direção dos fluxos de águas subterrâneas, né? Foi construído esse mapa potenciométrico da bacia. A gente avaliou também com relação às águas subterrâneas, né, a disponibilidade hídrica, né, em termos de reservas ativas, ou seja, as reservas que mantêm a base, a vazão de base dos cursos d'água, né, então isso nós avaliamos, e as reservas permanentes, né, que são as reservas que ficam dentro dos aquíferos aí da bacia, né? E a partir dessas informações, a gente conseguiu gerar a disponibilidade hídrica subterrânea, né? Pensando em cada um dos sistemas aquíferos diferentes aí dentro dessa bacia ou dessa região hidrográfica do entorno de Três Marias. Outras informações que a gente avaliou aí da questão das águas subterrâneas, né? Algumas são a vulnerabilidade de aquíferos, né? E as classes de potencial contaminante, né? Então, a gente vê que a maior parte da bacia, né, encontra-se aí numa condição de moderado para reduzido potencial de contaminante, né? Então, mas alguns percentuais têm alguns fragmentos aí da bacia, né, que tem uma classe elevada aí de risco aí de contaminação. A gente passa então aí para análises mais voltadas à qualidade das águas superficiais, né, entrando na questão do modelo, né, de qualidade das águas, né? Para isso, a gente estimou as cargas poluidoras, né, tanto as cargas advindas aí de sistemas de esgotamento sanitário, né, quanto as cargas difusas,
né, que a gente tem na bacia, que são aquelas cargas que vêm do meio rural, principalmente, né, em que durante o período chuvoso, né, o solo é lavado, né, e esse lavar o solo leva esses contaminantes para o curso d'água, né? Então essas são as cargas difusas que a gente também estimou para cada uma das subbacias, né? Então a gente fez uma estimativa também para as mesmas bacias. A gente entra na análise da condição de qualidade, né, das águas, né? A gente avaliou primeiro os pontos de monitoramento, né, onde é que a gente tem informações disponíveis, né, para a qualidade das águas, né, e aí a gente avaliou o IQA, né, que é o Índice de Qualidade da Água, com os dados do ano passado, né, e nesse caso mostrando para eles, para a gente, né, que boa parte da bacia, né, ela apresentou um IQA aí de médio para ruim, né? Então, são ações que, mesmo para a condição de qualidade atual, né, são situações em que a gente tem que desenvolver ações aí para melhoria da qualidade desses cursos d'água, né? Então, para exatamente manter essa condição aí de qualidade. Seguindo as análises, já foi construído um modelo, né? Esse modelo ele vai ser o modelo de qualidade da água, né? Ele vai ser usado mais a fundo na etapa de prognóstico e na etapa do plano de ações, né? No programa de efetivação, na definição das metas e no programa de efetivação do enquadramento, né? Então ele vai usar mais firme naquela época, né? Mas são 3 mapas aí cujas informações, né, declividade, uso do solo, tipo de uso do solo, né, são informações aí que têm grande relevância aí para o processo de modelagem da qualidade, né, então que já se encontra aí qualificado, né. Dentro desse processo de modelagem, a gente avaliou então a condição atual da bacia, né, em termos de qualidade das águas, né, o modelo já foi implementado aí já foi elaborado e já foi calibrado para a bacia, né, então eu mostro aqui alguns parâmetros, né, em relação ao Q710 e em relação ao fósforo, né, mas no caso do Q710, então a condição da qualidade da água hoje, né, informe para o parâmetro Q710, né, que é o parâmetro de referência para as outorgas no estado, né? Então a bacia inicia, né, os cursos d'água normalmente iniciam com uma classe de enquadramento boa, né? Então, no caso aqui do Indaiá e do Abaeté, né? Então eles têm, aliás, não é nem o Abaeté, nesse caso é o Areado, né, que tem uma condição aí de qualidade iniciando boa, depois descendo para a classe 1 e piorando até voltar a melhorar depois de condição de qualidade, né? Então, o que vai diferente aqui, né, do borrachudo, né? Então, o borrachudo que já tem uma condição aí de qualidade média aí, né, próximo aí a própria classe 2, né, ao longo de todo o ano aí, né? Isso já é um ponto positivo aí do processo aí, né, dele manter essa classe ao longo do curso d'água. E aí, para Q95, a gente vê que a condição melhora, né, já que você aumenta a vazão de referência, né, a partir do momento que aumenta a vazão de referência, melhora a condição de qualidade, né, das águas. O que acontece de forma mais efetiva mesmo, né, também quando a gente tem o aumento da vazão de referência novamente, né, nesse caso para vazão média, né, então a gente tem, pensando no período médio aí de vazões, né, a gente tem condições de qualidade aí muito boas para as vazões aí dos rios da bacia. E princípio semelhante acontece também com o fósforo, né, para a condição atual, né, então, em que para Q710, então, ele inicia com uma condição de qualidade boa e depois ele tem uma piora, né?
O mesmo vale, ou processo semelhante vale para a Q95, que teve também uma condição de qualidade muito boa nesse início e tem a tendência a ir piorando ao longo do tempo, né? Por outro lado, no caso da vazão média, né? Então ela é uma vazão que tem uma condição aí bastante positiva em termos de qualidade da água, né? A gente passa então para o último ponto, né, que é o diagnóstico, aliás, o penúltimo, né, diagnóstico da questão do arcabouço legal institucional, né, em que a gente avaliou os principais atos aí, seja federal, no caso da 9433, né, que é a lei federal, mas é a política nacional de recursos hídricos, até os atos aí, principalmente estaduais aí, que têm relação com o trabalho de enquadramento, né, com o processo de enquadramento, né, então, decreto de regulamentação da lei estadual, né, a resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos de procedimentos aí para enquadramento, né, a deliberação conjunta aí do Copan e do SER, né, sobre procedimentos para enquadramento, né, a resolução 357, que são as classes de qualidade que são possíveis de atingir, né, o mesmo vale para a ADN, essa em nível nacional, né, e a 01 de 2008 em nível local, né, no caso do estado de Minas, né, essa é importante, e os atos normativos aí do Comitê do Entorno de Três Marias, né, a gente ressaltou o plano, a deliberação normativa que aprovou o plano em 2015, né? Então, falta ainda assim implementar aí a cobrança, né? Falta ainda avançar em outros instrumentos e outras discussões também, né? Agora sim, por fim, né, a última etapa dessa análise diagnóstica, né, os planos, programas e políticas aí buscados e identificados na bacia, né? A gente tem uma análise dos planos diretores, né, quais são os municípios que têm planos municipais de saneamento, né, e que têm planos diretores, né, e que de alguma forma influenciam na qualidade das águas, né? Então, a gente avaliou também, pensando, né, nas etapas futuras do processo, né, de enquadramento, a gente avaliou a capacidade de investimento dos municípios, né, por meio aí da avaliação da CAPAG, né, que é um indicador aí de disponibilidade, de possibilidade de financiamento de ações, né? Então, a gente vê que a maior parte dos municípios está classificado numa condição C para B, né? A gente tem alguns municípios na condição A, que são municípios aí em que com isso acaba se tornando importante para potencializar financiamentos de ações na bacia, né? Além da própria cobrança, né? Que ainda não foi implementada na bacia, né? Dentro desse contexto aí de finanças, a gente avaliou então também as receitas e despesas dos municípios, né, de cada um dos municípios, aí pensando no último ano, né, a gente vê que para praticamente todos os municípios tem uma condição negativa, né, entre receita e despesa, né, ao longo do último ano, né, mas alguns deles têm a única coisa, o único que tem uma questão positiva mesmo foi o quartel-geral, né, em termos de disponibilidade aí de recursos para financiamento, mas aí valores bem baixos, né, e positivo também o caso de Serra do Abaeté, mas aí é um percentual muito baixo aí, é praticamente elas por elas, além de serem montantes baixos aí para os dois municípios. E a gente avaliou também, e vamos considerar mais à frente, novamente, né, o plano de ações do Rio São Francisco, né, como até ressaltado aí pela Ivonilde no início, né, que a questão desse trabalho estar sendo desenvolvido, né, no contexto do plano de ações do São Francisco, né, então, inclusive com recursos do processo de cobrança da Bacia do São Francisco, né, então, é o que vem financiando as ações desse plano, né, e
E o plano diretor aí do entorno de Três Marias, que é o plano de bacia aí aprovado, como eu disse, em 2015, né, que tem uma série de ações para serem executadas na bacia, né? Então o plano foi construído aí em componentes e ações, né? Então é fundamental a gente ter uma análise, né, mais à frente do que tem previsto para ser executado nos próximos tempos, o que já tem executado e o que tem previsto para ser executado na bacia com as ações aí relacionadas às ações aí do plano diretor aí de recursos hídricos do entorno de Três Marias, né? Então a gente vai se debruçar mais firme nesses planos aí nas etapas mais adiante aí, principalmente na etapa do programa de efetivação do enquadramento, né? Então, em que a gente vai ter as ações aí para efetivamente implementar as demandas da bacia, né? Então, isso é importante. Bom, basicamente era isso, né? Eu tentei não ser tão extenso, né, na discussão aí do relatório, considerando aí a série de informações que tem dentro do documento, passo aí para a nossa discussão. Bom, Léo, obrigada. Eu passo imediatamente para a Jaqueline, se ela quiser fazer os seus comentários, e também se alguém mais quiser comentar a exposição, mas lembrando que nós vamos fazer uma apresentação por cada trecho da bacia, né? Então, e que vamos comentar os conteúdos de cada trecho. Mas, de qualquer forma, acho que a gente abre aqui, né, Jaqueline, para você fazer suas considerações e, claro, se mais alguém quiser fazer um comentário, e imediatamente a gente passa para a apresentação dos mapas, né, dos problemas já referenciados. Obrigada, Maria Luísa. Bom, eu queria agradecer o Léo e parabenizar a apresentação dele e deixar a palavra aberta mesmo para quem queira, se alguém tiver alguma dúvida ou comentário, ou então, senão a gente já segue para essa discussão já olhando para os mapas, né, para fazer a dinâmica, como você falou. Ô, Jaqueline, só uma dúvida que eu fiquei na apresentação do Léo, Léo. Como é diagnóstico, a gente entende-se que buscou informação em algum lugar. Lá naquela hora que você apresenta plano diretor e plano de saneamento, parece que Três Marias não tem nem plano de saneamento, nem plano diretor. Só para que eu estou com a barrinha bem em cima. Ali, bem lembrado, né? Deixa eu ver aqui. A barrinha está bem em cima aqui do nome de Três Marias e eu não consegui ver direito. Deixa eu voltar aqui, que eu já volto e já compartilho aqui. Dentro da nossa informação aqui, Três Marias está como não tendo. E ele tem? Três Marias tem plano diretor desde 2008 e tem plano de saneamento também desde 2015. Ah, então, se puder, então vamos já anotar para a gente buscar, ou qualquer coisa a gente entra em contato. Se a gente não achar, a gente entra em contato com você para a gente pegar esses planos. Sim. Né? Então, só isso que eu observei de então, diferente do diagnóstico. Anotado aqui. Obrigado pelo comentário, Roberto. Importante isso. Então, para a gente já... Pode ser que não estava essa informação no SNIS, né? Que a gente busca isso, né? Então, mas vamos buscar essa informação, né? Obrigada, Roberto. Mais alguém, gente? Se não, Léo, acho que nós... se alguém quiser se manifestar, gente, durante a apresentação, é só levantar a mãozinha aí, a gente logo identifica. E aqui nós estamos publicando o e-mail da Flora, caso alguém queira trazer alguma contribuição por escrito, alguma informação, às vezes um estudo, né? Então, é florabuno@engecorps.com.br. Está aí disponível, né, para que vocês possam contribuir. A gente promete que nas próximas nós vamos ter acesso ao chat.
Pessoal, então, nós vamos pedir Léo para fazer a apresentação, né, dos mapas, dos trechos, e é muito importante, nós vamos, só para que vocês entendam a dinâmica, o Léo vai apresentar, a Flora, na verdade, não, a Laís, né, vai apresentar a Flora que compartilha, a Flora compartilha, e aí, qualquer informação que vocês tenham, é só levantar a mão ou pedir a palavra sem nenhum problema, ligar o microfone aí, e nós vamos anotando em tempo real, né, a sua sugestão e a sua opinião. Então, vamos lá. Vou tirar aqui do mudo. Então, bom, então a gente está mostrando, né, dentro desse processo que a gente definiu para a nossa discussão, né, nós dividimos a bacia para facilitar, a gente agrupou algumas subbacias, né, claro, a gente olhando dessa forma, né, a gente acaba não conseguindo visualizar tudo, né? A bacia acaba ficando bem pequena, então, ou seja, nós agrupamos algumas daquelas subbacias e fizemos uma divisão aí em 4 unidades, né? Para facilitar a nossa discussão aí, ouvir um pouco da experiência de vocês, né? E o que vocês imaginam aí, tanto da condição aí diagnóstica que a gente encontrou e novas informações aí que podem ser disponíveis aí para a gente, né? Então, falando primeiro, né, dessa porção, então a gente dividiu em margem esquerda ou margem direita, né? E as bacias aí do Indaiá, Borrachudo e Abaeté. Na verdade, foram 5 subdivisões que a gente fez aí da bacia, né? Então, a primeira delas, então, é essa margem esquerda, né? Então, essa que você está... Não, você está... Ah, não, está a bacia do Abaeté. Não é isso, Flora, que você colocou? Perdão, é margem esquerda aqui. Ah, isso. Então, dentro dessa região da margem esquerda, a gente está considerando aí alguns aspectos que são relevantes não só ao processo de modelagem, mas como ao processo de enquadramento propriamente dito, né? Então, a primeira análise aí que a gente colocou, né? O que a gente tem de unidades de conservação, né? Então, de proteção integral, né? Que são unidades que influenciam aí diretamente o processo de enquadramento, já que unidades de conservação de proteção integral são, por definição, aí classe especial, né? Então, tem que ser considerado aí como classe especial. Nesse caso dessa região, foi a única unidade que a gente encontrou essa estação ecológica, né, de Pirapitinga, né, estação federal, né, no próprio reservatório de Três Marias, né, a gente não encontrou outra unidade de conservação nessa região específica. Não sei se vocês teriam algum indicativo aí de outra unidade, né? Então, aí a gente passa para o segundo, então, ou seja, eu vou comentando, né, mas aberta a palavra para vocês aí da bacia aí para fazer algum comentário aí em termos de novas informações aí que possam subsidiar, né? Em termos aí, essa da margem esquerda, em termos de usos da água para os lançamentos, né, as informações aí, sejam lançamentos de ETs, né, sejam os lançamentos de cargas aí pontuais de outros empreendimentos, né? No caso de ETs, o que a gente identificou aí foi na base do Atlas da ANA, né? Foi a de Morada de Minas e de Abaeté, né? Então foram as duas, Morada Nova de Minas e Abaeté, né? Foram as duas que a gente identificou. E tem algumas cargas aí pontuais também de empreendimentos, né? Com base na declaração de carga poluidora aí, que é apresentada anualmente pelos empreendimentos ao Cisema, né? Então a gente identificou algumas nessa região de Abaeté, né? Acho que basicamente só, né? Então não tem outras cargas aí identificadas nessa região, né? E em relação aos usos, né? Os usos da água que a gente tem nessa região,
né, os principais usos, aí eu até peço para a Flora, que tem mais na cabeça as finalidades, né, para explicar aí as principais finalidades que a gente tem de uso aí, identificadas aí nessa região. Então, eu abri aqui os layers de outorgas, né, federais e estaduais. Essas em verde claro são as outorgas para irrigação. Essas bolinhas roxas são para indústria e mineração. Esse ciano, azul claro, é abastecimento público. Esse azul escuro aqui em cima, esse azul escuro é de aquicultura. E falta... Tem um laranja aqui que é de esgotamento sanitário, alguns amarelos aqui de criação animal. E será que eu falei todos? Tem um aqui, um rosinha claro, que é de consumo humano. E, bom, acho que tem alguns cinzas aqui também, que são os não identificados, ou os outros usos menores. Isso. Então, ou seja, esses são os usos que a gente identificou, né? A condição de hoje da bacia, né? Então, ou seja, uma série de usos aí no próprio reservatório, né? De Três Marias, mas também nos afluentes, né? Em alguns afluentes aí dessa porção, né? Então, não sei se vocês identificam aí alguma coisa diferente ou se isso é o que realmente reflete a condição de uso da água em termos de finalidades, né? Hoje na bacia, né? Então, nessa região, né? Então, se tiverem de acordo, né? Então, com essa questão a gente passa para outra região. O Gilberto aí já levantou a mão aí, Gilberto. É só uma questão, o Leonardo e a Flor. Estão me ouvindo bem? Perfeito, perfeito. É que me parece aí que só está as outorgas federais. Tem um pouco, né, na parte mais alta ali, mas Não, a, é porque é o seguinte, nós estamos mostrando só essa porção. Então, é porque na verdade nós dividimos, igual eu falei, nós dividimos a discussão em 5, né? Então aqui nós estamos mostrando só essa parte próxima. Quer ver? Mostra todos, abre Não, todos aí só. não, isso aí eu entendi. Nós estamos mostrando só esse trecho aqui da margem esquerda do reservatório, mas de toda forma, o que eu estou comentando é o seguinte: deve ter outros usos outorgados na parte mais alta aí dessa, por exemplo, em Serra da Baeté, em própria Baeté, né, que é um rio estadual ali, o Ribeirão, entendeu? Entendi. Mesmo nessa porção da bacia, né? Então, Mesmo nessa posição me estranhou. Eu estou achando que é um volume muito pequeno de outorgas estaduais. deixa eu até pegar o outro mapa aqui do próprio relatório, né, para a gente ver se acabou ficando faltando aí nesse mapa nosso, né? Mas em princípio a gente colocou todas aí. Leonardo, eu acredito que tem, assim. Tanto é que tem lá em Abaeté, você tem algumas outorgas ali que são, elas não são do Rio São Francisco. Agora, o que eu estou comentando é que talvez não tenham a quantidade, né? Ainda o volume está muito pequeno, assim, né? Pelo Entendi. número de usuários que a gente tem, né, na bacia. Podemos dar uma checada, né? A gente dá uma checada, né, dentro da base que a gente recebeu das informações de outorgas, né? Então, a gente coloca anotado aí exatamente para a gente chegar principalmente essa região próxima ali de Serra do Abaeté, né? Que é o que você está colocando, né? Então, e Não, realmente tem um baixo número ali do município de Abaeté mesmo. de Tá? Abaeté mesmo, município. Isso, do município de Abaeté. Abaeté e Cedro, né? Isso. Então a gente anota aí para a gente exatamente dar uma checada, né? Então, dentro da base de outorgas aí, né?
Pronto, então, para a gente dar uma checada dentro da base de outorgas. Agora, o que pode ter também, né, e isso a gente pode até relatar, e por isso a importância do comentário seu aí, nesse caso, né, pode ser que não tenha, que tenha usos, mas que não estejam outorgados, né, ou que estejam, porque o que a gente avaliou? As outorgas em vigência também, né, então pode ser tanto outorgas vencidas, né, e não renovadas, ou usos que não são outorgados, né, em que não foi solicitada a outorga, né, isso acontece muito, infelizmente, também, né, então, de toda forma, a gente avalia na base de dados aí de outorga se tem mais alguma coisa dentro dessa região específica, né, então, é importante a gente avaliar. Sobre essa região, mais algum comentário específico? Ou podemos passar para a próxima? Seguimos então para a próxima aí. De repente a margem direita aí, para facilitar, que já está próximo aí. Então, em termos de unidade de conservação, né, o primeiro item aí que a gente tem avaliado, a gente não identificou nenhuma nessa região, né, unidade de conservação de proteção integral, né, nessa região, né, a gente identificou em termos de cargas, né, que é o segundo ponto, se você puder dar um zoom maior aí e passando, né? Então, o lançamento aí de Três Marias, né? Aí sim, né? O lançamento da cidade de Três Marias, né? Aquela carga ali para baixo, né? Algumas cargas pontuais aí de outros empreendimentos, seja ali em Três Marias, né? Na própria região de Três Marias, seja na região aí mais alta, aí sobe um pouquinho, por favor, de Felizlândia, né? Ali o lançamento aí de Felizlândia. Tiago, já levantou aí, então. Ô, Léo, desculpa até porque eu estava buscando a informação. Flora Thiago com TH, vaidade, preocupa não. Até fui olhar sobre a questão das outorgas no Abaeté e lá existe até mesmo a área de conflito declarada. Então, é uma área que tem bem mais outorgas, que ali eu abri até a IDE do CISEMA, aqui, Infraestrutura de Dados Espaciais, para poder analisar e buscar essa informação. É bom depois buscar mais consistência dos dados de outorga nessa área. Agora, pode ser que seja, então, o que você está comentando, que a gente tem, e é isso que eu estou até pesquisando, pegando aqui pelo relatório, deixa eu ver aqui, só um instantinho que eu já vou confirmar, que às vezes ela está em um ponto só, que é a outorga, e é exatamente isso, é exatamente nessa região. Pode ser que ela esteja aparecendo como um ponto só para a gente. Aqui, ó. Então, deixa eu já. Aí, às vezes, que aí deixa eu te quebrar aí, Flora, só para mostrar o relatório, né? Então, o que acontece? Ela exatamente nessa região, né? Tá aí a outorga coletiva, né? Então, ela é uma outorga, a única outorga coletiva que tem na bacia, né? E tá nessa região, né? Então pode ser que seja Não, essa nesse caso, questão. não. Eu acho que no caso. O Rio Abaeté está bem longe hoje. Não, nesse caso não, tá certo. Ela está como o- Rio Abaeté, não é nessa região. Essa Então, ela outorga no o Rio Rio Abaeté que é para o Abaeté. outro lado. É Isso. verdade. Ela está para o outro lado, né? Então, essa foi a informação que a gente captou, né? Nesse caso, seria. Eu acabei tirando o compartilhamento, né? Então, deixa eu voltar ali no documento. Em termos de subbacia, né, seria essa. Peraí, cadê? Ah, não, aqui são as da Ana. Né, então, seria aí dentro dessa interbacia margem esquerda aqui, né, dessas bacias aqui, ó, do Marmelada, né, então seria essa região aqui,
né? Então, Canabrava, Marmelada e São Vicente, né? Então, tem esse montante aqui de outorgas, né? Então, em torno aí de quase 1,5 metro cúbico por segundo aqui, somando essas três. Não 3 outorgas, 3 subbacias, né? Então, de qualquer forma, a gente dá uma checada nos números e nas informações das outorgas aqui dessa região para a gente ver se tem alguma mais que não foi buscar, não foi identificada dentro do relatório, né? Então, aí a gente pode dar uma checada aqui, né? Se ou tá nesse meio aqui, né? Ou de repente até às vezes alguma outorga vencida porque o que que a gente fez? A gente fez um filtro dentro das outorgas vencidas também, né? A gente descontou, a gente não considerou outorgas vencidas aí de 2019, a gente considerou, se não me engano, foi 2019 para cá, não é isso, Flora? 2019 ou 2020 para cá, né? Que a gente Isso, considerou. 2019. Então, ou seja, vencidas antes disso, então se for, às vezes, por área de conflito, foram vencidas antes e não foram renovadas ainda, a gente não considerou, né? Então, nós podemos dar uma olhada nessa região específica, né? Se tiver algumas vencidas anteriormente a isso, né? A gente traz para considerar até para não ficar esse vazio aí nessa região que tem usos, né? Que a gente sabe que tem usos, né? Então, fazemos essa análise. Legal. Vamos identificar. Flora, se você puder voltar, então. Nós vamos avaliar, então, mais a fundo essa região ali, principalmente, né? Então, e a base de outorgas, até para ver essa questão das vencidas. No caso da margem direita, né? Então, que a gente chamou de margem direita, né? Interbacias, então, a gente tem aqui na região mais alta, né? Então, a gente tem uma série de usos, né? Aí sim, tem uma concentração maior de usos aí nessa região mais alta, né? Uma série de pontos aí, né? Que finalidade que é essa, Flora, por favor, que eu não tenho. Os verdinhos, então, são de irrigação. Irrigação, né? Isso. Então, que é o principal aí, né? Nessa região. Aí Então, tem alguns pontos aqui de aquicultura, esse azul escuro. Abastecimento público aqui, provavelmente para Felixlândia, esse azul claro. Indústria e mineração, esse roxinho aqui. Outros usos, esse cinza. Dessedentação animal, esse amarelinho. E aqui tem um uso aqui que é o da usina, uso hidrelétrico, no caso. beleza. Então, ou seja, esse é o que a gente tem. Aí realmente tem um vazio ali também mais próximo, ali mais para cima aqui também, né? Então, próximo aí ao Ribeirão do Boi aí da Extrema, né? Então, não sei se aí tem realmente um vazio de usos, né, também, ou se é questão das outorgas aí também, né? Então, que não tem grandes usos identificados, né? Então, nessas regiões aí, né? Então, a gente pode, de qualquer forma, passar um pente fino aqui nessa região também, até para considerar se tiverem outorgas vencidas, né? Nesse caso, né? Para apresentar ali dessa região. Deixa eu ver dentro dos mapas aqui. Bom, aí a gente pode passar para outra. Ah, você ainda está escrevendo. Quer abrir outro aí, então? Qual que você abriu agora? É o da Bacia do Indaiá, né? Então vamos. Aí ela é bem longitudinal aí, né? Então dá para ir dando zoom aí, passando pela própria bacia, né? Então, primeiro, em termos de unidade de conservação, né? O que que a gente
tem identificado, né, não tem, né, na verdade, de uso integral, de proteção integral dentro da própria bacia, né, a gente não tem nesse caso. E em termos de cargas lançadas, né, a gente tem, mostra aí onde é que a gente também não tem nenhuma identificada, é isso, Flora? Isso, aqui no Indaiá nenhuma. Nenhuma identificada, né, nessa região, nem carga da declaração de cargas poluidoras e nem de cargas do Atlas de esgotos, né, das informações aí de esgotos do Atlas Nacional, né, e da base de dados de usos, né, aí a gente tem aí alguns usos específicos aí, principalmente ao longo tanto na região do alto aí da bacia, né, alguns pontos aí no alto, né, esses são, se não me engano, então, pelo que você falou, são os para irrigação, não é isso? Isso. Dessedentação animal, esse amarelinho, né? Então, é o que tem aí, né? E alguns usos aí mais no meio, né? Aí para a indústria, né? Indústria e mineração, não é isso? Esses Isso. pontos aí. Que acredito que seja a mineração dragagem de areia, né? Sendo ao longo do próprio rio, né? Eu acredito que sejam pontos aí de dragagem de areia no próprio Indaiá, né? Então, Leonardo, Indaiá, Borrachudo e Abaeté, mineração de diamante. diamante. Tá, legal. Claro que tem também Cascalho, né? Mas Indaiá, Borrachudo e Abaeté Tá tem. certo. Eu tinha até esquecido mesmo disso. Tem bastante diamante mesmo nessa região, né? Então, legal. Então, acredito que esses pontos aí, então, esses 3 pontos aí de outorgas aí para mineração, né? Eles sejam exatamente a mineração de diamante aí nesse caso, né? Os 3 aí no próprio Indaiá, né? Nesse caso, né? Então, esses são os usos que a gente identificou, né? Aí nessa região. Aí a gente passa para o próximo aí, que é o borrachudo, né? Então, no caso do borrachudo, então a gente aí em termos de unidades de conservação também não tem nenhuma identificada, né, nessa região da bacia, nem em termos de cargas, né? Você já até abriu os lançamentos, né? Também não tem nem, não sei se aí na região mais alta dela tem algum, dá um zoom Não, também. mais alto também não. Aliás, tem São Gotardo e não, mas está para o outro lado, né? O Distrito de Isso, São isso. Gotardo. Então, também não tem nenhuma identificada, né? Então, até com sede municipal mesmo nessa região, pelo que eu estou vendo, só Matutina mesmo, né? Então, não sei como que é o efluente de Matutina, né? Se tem um tratamento ou se é lançado diretamente, né? Então, aí, em termos de outorgas, né? Aí sim a gente tem alguns usos, tem uma série de usos aí, né? Então, principalmente para irrigação, né? Pelo que eu estou vendo aí nessa porção mais alta e aí no próprio médio e baixo dele também, principalmente para irrigação, né? Os usos aí do borrachudo, né? Então, são as finalidades que a gente tem identificado aí na base de outorgas, né? Que são os usos da água aí para essa subbacia. E aí, passando para o Abaeté, né? Agora sim, então, o rio Abaeté, não o município de Abaeté, né? O rio Abaeté, né? Então, a gente tem, em termos de unidades de conservação, também não tem identificada nenhuma, né? De proteção integral, né? Dentro da bacia. Aí sim, nesse caso, a gente já tem uma série de sistemas de esgotamento sanitário aí e cargas lançadas, né? Então, algumas próximas ali do município de Patos, Lagoa Formosa, de Carmo, do Paranaíba, né? Então, que estão aí
com pontos aí de cargas, né? Dá um zoom ali, por favor, nessa região mais alta aí, né? Então, tanto Tiros quanto São Gotardo, né? Então, tem lançamentos aí que a gente identificou nessa região, assim como esse triangulinho, algumas cargas aí identificadas aí de empreendimentos aí nessa região, né? Então, não sei se vocês identificam mais alguma coisa em relação ao sistema de esgotamento sanitário dos municípios dessa região, né? Então, São Gonçalo do Abaeté, que está embaixo, né? Então, se tem alguma coisa específica aí que vocês identificam, né? Em termos de onde que é lançada a carga do município, né? Então, ou se é um lançamento difuso, né? Então, sem, por isso é que não está cadastrado, né? Então, esse é o ponto aí, né? E com relação aos usos outorgados, né? Então, aí sim também tem é uma região com muitos usos, né? Cadastrados, outorgados, né? Nesse caso, né? E principalmente aí pelas cores mantém também a mesma qualificação aí, tanto para finalidade de irrigação, quanto esses ao longo do próprio rio Abaeté, com a finalidade aí de mineração aí, que como o Gilberto colocou aí, para diamante, né? Então, aí tem alguns pontos aí ao longo do próprio rio Abaeté, né? Descendo o próprio rio, né? Então, para diamante nesse rio, né? Então, são esses os pontos aí, as finalidades que a gente identificou nessa região, né? Então, dentro dos usos aí, né? Não sei se também vocês identificam aí mais alguma coisa nessa região ou alguma outra finalidade importante aí que tenha usos nessa região, né? E para poder acrescentar aí ou para a gente poder considerar aí dentro dessa região do Rio Abaeté, né? Não só do Rio Abaeté, mas aí agora já considerando que a gente já passou por todas as subbacias, né? Então, aí se vocês teriam alguma característica em termos de usos ou em termos de problema aí para acrescentar aí dentro dessa análise, né? O Roberto já levantou a mão aí. O Abaeté é, como diz, a menina dos olhos do nosso comitê. Eu acho assim, é claro que a gente precisa da informação, que a gente não tem, né? Mas eu acredito que essas informações aí estão muito aquém do que está hoje sendo explorado dentro do Rio Abaeté com relação à exploração hídrica dele. Então, assim, a gente precisa ver com o Estado também, né, como é que a gente vai fazer essa fiscalização direta, porque tem muita coisa dentro desse rio aí que não está batendo com essa informação. E eu acredito que você pegou essa informação do Estado. É a base atualizada de outorgas, né, que eles nos passaram. Isso. Então a gente tem essa certeza, até por conhecer a área, que muita coisa aí não tá na base, né? E aí caberia ao Estado bater forte, firme na fiscalização para poder colocar isso dentro da base aí. Então, é só uma observação que eu gostaria de fazer. Eu acho que até à luz do que vocês estão comentando, nós vamos crescer essa análise para olhar os vencidos, né? Eu não costumo considerar os vencidos, mas vamos, porque pode estar acontecendo isso, né? De repente outorgas aí, o pessoal esqueceu de renovar, né? Então, ou esqueceu de solicitar a renovação e tal, né? Então, vamos considerar dentro da nossa análise aí também esses usos aí vencidos aí para ver se de repente aparece um número maior, uma concentração maior de usos, né? Então, aí, mas vamos considerar de qualquer forma, acho que é legal esse alerta, inclusive para ressaltar no próprio relatório essa questão de que tem
até por vocês da bacia, né, foi identificado uma série de outros usos que devem constar da bacia e não apareceram aí na base de dados aí de outorgas, né? Então, esse é ponto importante aí para a gente considerar, né? Então, bom, era isso do processo que a gente tinha imaginado, né? Se vocês tiverem mais algum comentário, né, específico sobre os usos, sobre as finalidades de uso, né, isso, ou sobre a própria condição de qualidade, né, o que vocês identificam em campo, né, do conhecimento, né, então, aí eu passo de volta aí a palavra para a Maria Luísa. Parabéns, Léo. Parabéns a todos que estão aqui, né, que puderam olhar e avaliar e se ver, né, a sua experiência, o seu cotidiano. Acho isso muito importante. Naturalmente, o fazer de um diagnóstico, ele tem um tempo contratual, mas o processo permanece, né? Então, fazer um diagnóstico indica que ele pode ser alterado, porque nós estamos olhando para uma realidade que se altera. Então, naturalmente, se surgir fatos novos, informações novas, elas vão ser acatadas, mas não só, né? Acho que já essa primeira apresentação indica aqui ações, né? Como dizia a professora Ivanilde no começo, ações estratégicas, como identificada aqui pelo Roberto Carlos, né? Em relação ao cuidado de fiscalização e a cuidade dos dados, né? Então, em não tendo mais nada, né, nenhum pronunciamento, a gente gostaria de passar a palavra, então, para a Jaqueline, para finalizar esse nosso momento. E também, em seguida, vou pedir a especial gentileza de quem puder abrir, né, aí a câmera para que nós possamos fazer uma foto desse nosso momento. Bom, enquanto o pessoal vai abrindo a câmera aí, né, para a gente poder registrar, queria novamente agradecer a presença de todos, na expectativa aí, né, dos nossos próximos encontros, a gente ter mais participantes. Agradeço especialmente o Roberto Cunha, o Carlos Roberto e o Gilberto Cunha, né, perdão, que participaram ativamente aí conosco, e de fato essas contribuições que a gente precisa, né, esse olhar que a gente não consegue obter só com as bases de dados, né, é o olhar de quem vive aí na bacia mesmo. Mas enfim, ainda teremos vários outros momentos, né, para a gente ainda continuar essa discussão. E aí vamos adotar estratégias aí para envolver mais a população, apesar de ter sido feito um grande esforço mesmo, né, de mobilização. Me parece que o Bonacin gostaria de falar. Oi, boa tarde para todos. Alguns pontos, acho que se complementam aí aos pontos que foram observados. Quando foi falado lá a questão aí dos diamantes, né, tem ali um mapa de recursos minerais de Minas Gerais, ali da CPRM, Codemig, tem Atlas Geoquímico da Bacia do São Francisco, aí, CPRM, em Minas Gerais, e tem alguma informação da Agência Nacional de Mineração também, daqueles layers que tem, né, dos processos minerários. Talvez isso complemente, pelo menos nesse mapa aí dos recursos minerais de Minas Gerais, tem uma série de pontos ali associados a kimberlitos, ou seja, a questão dos diamantes, né? No limite ali entre a SF4 e a SF1 ali, mais ou menos. Tá? Outro ponto que eu acho que está bem colocado no relatório ali, uma série de questões, chamou um pouco a atenção também alguns pontos de monitoramento ali mencionados num dos capítulos iniciais, que fala do chumbo ali em alguns pontos ali no Abaeté, no Borrachudo e também no Ribeirão do Boi,
Então, acho que seria talvez ali, ao longo aí do aprimoramento, comentar alguma coisa sobre esse chumbo ali que foi encontrado em alguns desses pontos de monitoramento, né? E acredito que aquilo que o Leonardo respondeu em relação a Abaeté, né, seja, talvez tenha esses complementos que foram colocados, mas talvez tenha ali aquilo que ele mencionou, não do rio Abaeté, mas daquelas bacias ali, SB7, ali do Marmelada, etc. e tal, que eu acho que tem uma contribuição do município de Abaeté, né, que foi o que eu acho que ele tentou explicar ali na hora, quando ele esclareceu esse ponto observado pelo Tiago. Era isso. Obrigada, Bonacim. Maria Luísa. Bom, gente, então nós vamos nos despedir aqui, reforçando a importância dos nossos próximos encontros, que vocês convidem novas pessoas, que elas possam contribuir com a sua experiência, percebam que essa metodologia permite que o saber de todos seja considerado como de fundamental importância. Então, eu gostaria muito, né, de contar com a contribuição no sentido do chamamento de mais participantes, né, de pessoas que vocês conheçam, de componentes da bacia, e agradecer muito, gente, desejar a vocês um feliz final de tarde, bom descanso, para alguns bom trabalho ainda, não é? Mas, enfim, vamos nos despedindo aqui, nos encontraremos nesse processo como um todo. Muito obrigada, né, e a todos e todas. Obrigado. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, até mais.